Bom, vamos lá. Tô lendo aqui algumas mensagens, vou aproveitar para responder essa daqui sobre jejum, que eu achei bastante interessante, tá? Jejum intermitente emagrece mesmo? Já tentei várias vezes e não emagreço de maneira suficiente e volto a engordar quando eu paro. Bom, vamos lá. Quando a gente pensa no jejum intermitente, tá? Se eu pensar só, vou fazer jejum, vou emagrecer, não posso afirmar isso. Por quê? Porque depende muito de como eu vou tratar esse jejum e, fundamentalmente, de como eu vou conduzir a minha alimentação no estado alimentado, tá? A gente precisa entender, o jejum, ele é uma excelente estratégia também para o emagrecimento, não apenas. A prática do jejum intermitente, né, seja ele de jejuns mais longos ou esse de janela alimentar, de 8 horas, 6 horas, 4 horas, que não são jejuns longos, são mais frequentes por conta disso. A gente tem um impacto na saúde, em todo o metabolismo, muito representativo, tá? Mas o jejum, ele também é uma ferramenta de ajuda no emagrecimento. Agora, muita gente pensa que o efeito emagrecedor do jejum, ele se dá unicamente pelo período não alimentado, que é uma inverdade ou uma meia-verdade. Nesse momento de não alimentação, você tem uma sequência de regulação hormonal. A gente vai ter aí, por exemplo, impacto, né, direto na adrenalina, a gente tem impacto no próprio cortisol, porque o teu estado de alerta aumenta, então você fica mais concentrado, você fica mais disposto, você tem uma redução significativa, tá? Nos níveis de insulina, então é óbvio, a tua fome diminui, a tua ansiedade diminui, a tua vontade por comer diminui, fora que você realmente fica um período sem comer, a tua ingestão diminui. Então a gente tem aí uma sequência de regulação hormonal que é muito favorável ao emagrecimento. Agora, qual a grande questão? Como você se alimenta no estado alimentado colabora ou não para o seu emagrecimento. Vou dar um exemplo, né? Tem muita gente que hoje ainda pensa, tô fazendo jejum, então eu posso comer o que eu quiser no período alimentado. Acaba que o jejum se torna uma ferramenta para poder, de repente, ter uma comida, ter uma alimentação muito rica em industrializado, muito rica em produtos à base de carboidrato, que vai elevar novamente a insulina. A ingestão calórica total dessa janela de estado alimentado vai ficar muito alta. Então, às vezes, você compacta, mas você come uma carga calórica muito alta, porque você quer comer tudo que você não poderia comer numa dieta tradicional, tá? Um outro ponto que eu considero muito equivocado em quem faz o jejum, pensando no emagrecimento principalmente, é o horário da janela alimentada. Por exemplo, tem gente que vai, não, eu faço jejum, e aí eu começo a comer ali 2 horas, meio-dia, não importa, 2 horas, 4 horas, e eu faço a minha janela alimentar até 10 horas da noite. A carga calórica pode ser a mesma, mas a gente tem alguns estudos, né, que mostram que a maneira como você utiliza essa energia vinda da comida no horário já mais noturno é diferente. Então, pessoas que encerram a alimentação mais cedo têm maior favorecimento no processo de emagrecimento. Aí o indivíduo vai lá, faz jejum, ele começa a se alimentar tarde, né, na parte da tarde, e vai até muito tarde da noite comendo, para depois entrar no processo de jejum de novo. Ele acaba tendo o seu processo de emagrecimento prejudicado pelo horário que ele come. Pior ainda, dependendo do tipo de alimentação. Se for uma alimentação muito rica em carboidrato, que você tem o aumento da insulina nesse horário noturno, tá? Mesmo que depois ele vá novamente forçar uma baixa da insulina. Então, tudo isso, gente, precisa ser muito pensado na hora da gente, né, analisar por que alguém faz o jejum e não tem resultados. E quando sai do jejum, engorda até aquilo que perdeu. Isso também pode estar muito relacionado à questão da ansiedade por fazer o jejum. Porque muita gente, quando faz o jejum, não está preocupada em si com o que ela pode consumir na janela alimentar, com a qualidade da janela alimentar. Ela está preocupada com o que ela vai comer. Eu estou fazendo jejum
pelo que eu vou comer. Ela está preocupada com o que ela deixou de comer. Ah, eu tenho tantas horas para comer nesse período de jejum, vou comer isso, isso e isso, mas o que eu não estou comendo? Então, quando ela para de fazer o jejum, ela está igual uma capivara raivosa, ela não tem controle alimentar. Ela não pensou em uma estratégia para longo prazo. O jejum, muitas vezes, sendo sempre variado, né? Eu não gosto de uma única metodologia porque o nosso corpo tende sempre a se adaptar. Mas a gente tem diversos protocolos de jejum que podem ser variados e a pessoa ter a prática do jejum intermitente sem que ela seja linear, tá? Então, vamos lá. Essa pessoa que pensou no jejum como uma ferramenta muito pontual, pensando só no emagrecimento, pensando no que ela estava deixando de comer. Quando ela volta a comer, ela não sustenta o processo. Se ela não sustenta o processo, ela não vai sustentar o resultado. Então, é muito provável que esse reganho de peso seja por quê? Quando teve a dificuldade de perder peso durante o jejum, pode ser por conta desses pontos que a gente abordou. E esse reganho de peso é muito provável que ele se dê em decorrência de você voltar a consumir coisas que você não estava comendo durante o jejum por falta de tempo em quantidades maiores, tá? Então, você não sustentou o processo. E aí, obviamente, você não tem sustentação do resultado. De modo geral, o jejum intermitente, quando bem feito, ele traz muitos benefícios, até porque ele traz um conforto maior, até mesmo para você levar o processo de emagrecimento. Quando a gente tem, né, a insulina regulada, a gente tem essa cascata desinflamatória acontecendo no organismo, a gente tem essa diminuição da necessidade de fome, desse estímulo de comer o tempo todo, tá? Essa necessidade de comida, perdão. Fazer a dieta é muito mais confortável, se manter num plano de emagrecimento é muito mais confortável. E é isso que a grande maioria das pessoas que faz o jejum de forma correta, de forma planejada, descreve. Um maior conforto, tá? Poxa, eu achei que eu fosse ficar com mais fome e agora, durante o período de jejum, aquele momento que eu tô ali tantas horas sem me alimentar, eu não fico pensando em comida, eu não sinto fome toda hora. E isso é o que a grande maioria descreve, mas aí é lógico, isso está muito relacionado à hora que eu como, no estado alimentado, a maneira como eu quebro o meu jejum. Pensa comigo, você tá ali numa estratégia que tem como principal objetivo, tá? Até para desencadear essas outras questões muito favoráveis, manter a insulina baixa. Manter os níveis de insulina bem baixinhos, tá? O seu pâncreas ali descansando. Aí, quando você vai lá quebrar o seu jejum, você opta por uma alimentação rica em carboidrato. Aí você põe tapioca, você põe mel, você põe isso, você põe banana. Você tem um pico de insulina. Você vai voltar a ter um estímulo de fome. Ou então, durante o seu estado não alimentar, você fica com aquele cafezinho, com o seu chazinho, mas você tá ali sempre colocando um pouquinho de açúcar, você não tá em jejum, ou você tá colocando adoçante, que estimula, tá, o seu paladar. Então, você vai ter a sinalização de fome. Aí você torna tudo muito mais complexo, muito mais difícil. Mas para quem faz certinho, para quem faz com orientação, o jejum intermitente ele se torna um facilitador para manter dietas de emagrecimento. Fora essa melhora no foco, na concentração, na disposição, na energia. Porque quando a gente utiliza, né, a gordura como fonte de energia, você realmente se sente muito mais desperto. Professora, mas eu tô começando a fazer o jejum intermitente, eu me sinto mal, não é legal, eu fico com dor de cabeça, eu me sinto cansado, fadigado. Isso simplesmente é porque o seu metabolismo ele ainda está se acostumando a utilizar a gordura como fonte de energia. Ele ainda não tem essa habilidade. É o que a gente chama aí, né, de adaptação ao jejum, tá? Com o tempo, à medida que você vai aumentando, repetindo, né, menores estados não alimentados e com calma aumentando o período que você se mantém nesse estado, esse seu metabolismo vai se tornando mais apto, tá? E essa sensação vai diminuir e você vai ter apenas esses benefícios de utilizar a gordura como fonte de energia, ok? Mas a sua pergunta foi muito interessante, aí super obrigada pela contribuição.